O povo morre porque lhes falta conhecimento. E Gênesis 1 e 2 fornece o pano de fundo para a construção de uma família saudável, de um relacionamento saudável. A diferença entre esses dois capítulos está ali na tela. Gênesis 1 é abrangente e geral, Gênesis 2 é restrito e específico. Gênesis 1 nos mostra a criação como um todo, de uma perspectiva bem geral. Gênesis 2 já é específico, focaliza na criação do homem e da mulher, na instituição da família e nos princípios que devem reger um lar que se desenvolve de maneira saudável. Essa é basicamente a diferença entre esses dois capítulos. Eu quero trazer com vocês aqui para vocês rapidamente algumas revelações que a gente encontra em Gênesis 1. O texto começa nos dizendo que há alguém por trás de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo no qual vivemos não é formado pelo caos, não é um amontoado de causa e efeito sem propósitos. As Escrituras nos dizem claramente que um Deus sábio e soberano cria todas as coisas e dá sentido a tudo isso que Ele cria. Uma outra revelação que a gente tem em Gênesis 1 é que o processo da criação mostra ordem e sabedoria. Toda essa complexidade de cores, de cantos de pássaros, rios, toda a complexidade da ordem da criação nos mostra por trás uma mente infinitamente sábia e cheia de poder. Uma outra revelação que a gente encontra em Gênesis 1 é que a criação é regida por excelência. Em 7 ocasiões, no único capítulo, a gente encontra a expressão "e viu Deus que isso era bom". Versículo 4, 10, 13, 18, 21 e 25. Deus termina a ordem de cada dia e ao terminar a ordem de cada dia, o autor diz: "E viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom". E o versículo 31, depois que Deus termina todas as coisas, especialmente a criação do homem e mulher, o texto diz: "E viu Deus que era muito bom". Então a criação de todas as coisas, especialmente a criação do homem e da mulher, a construção da família, faz parte de um projeto excelente, faz parte de um projeto que vem de Deus para trazer gozo, trazer alegria, trazer sentido para a vida humana. A gente encontra ainda uma outra revelação em Gênesis, de que homem e mulher recebem belas atribuições, e isso está nos versículos 26 a 30. A primeira atribuição que homem e mulher recebem é que desfrutam da imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus nos diz em Gênesis 1, verso 26, "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Diferente de todo tipo de animal, o ser humano, por não pertencer ao domínio animal, é o único que goza da identidade de Deus. O ser humano é a única entidade sobre a face da terra, o único ser sobre a face da terra, que existe nele a imagem e semelhança de Deus. E o que seria isso, imagem e semelhança de Deus? O ser humano primeiro tem consciência de que ele existe como ser autônomo. Eu tenho consciência de que eu, como Renato, estou aqui, de que eu existo como pessoa. O ser humano, como imagem e semelhança de Deus, também tem condições de amar, de pegar uma criança no colo, um filho que nasce, e sentir um amor que dói. O ser humano consegue desfrutar de uma intimidade com a sua parceira e se deliciar com tudo isso. É o único que consegue construir um projeto de vida, construir um lar. Isso é imagem e semelhança de Deus. O ser humano é criativo. O ser humano desenvolveu essa tecnologia aqui, linkada num computador que projeta uma parede iluminada, e nessa parede iluminada nós temos letras, nós temos arte, nós temos 2 balões de coração ali desenhado. Tudo isso reproduz a imagem e semelhança de Deus em nós. Uma outra atribuição que o ser humano recebeu de Deus nos versos 26 a 30 é que foram feitos co-representantes de Deus na criação. Deus olha para o homem e mulher e diz: dominem nesse mundo, dominem as aves do céu, dominem sobre os peixes que estão nas águas, dominem sobre os animais que povoam a terra. Quero que vocês construam história, quero que vocês construam cultura. O ser humano é o único ser que recebeu de Deus esse grande privilégio. Uma terceira e última revelação que a gente vê em Gênesis 1 é que o ser humano pode construir um lar. Deus olha para o homem e para a mulher e diz: sejam férteis, multipliquem-se, tenham intimidade sexual e que dessa relação íntima nasçam filhos e construam um lar. Esses são os 3 belos atributos que o ser humano recebe de Deus conforme a revelação de Gênesis 1. E para a gente
compreender tudo isso, aproveitar toda essa revelação, nós precisamos de um coração preparado. É por isso que o capítulo 2, versos 1 a 3, começa nos falando o princípio do descanso, que é o 7º dia. Deus cria todas as coisas em 6 dias, e o capítulo 2 começa dizendo, depois que Deus cria todas as coisas, Ele descansa. E aí é o 7º dia. E essa revelação de Gênesis 2, nos 3 primeiros versos, é altamente pedagógica para todos nós, porque Deus não precisa de descanso, Deus não se fatiga, Deus não se cansa. Aquilo ali é uma revelação para mim e para você. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que agora tem uma mulher, que agora tem o privilégio de dominar a criação, de construir cultura e história, de ter filhos. Esse ser humano precisa do Shabá, do dia do descanso, do 7º dia, para ele olhar para o céu, para essa vastidão extraordinária e dizer, meu Deus, existe um Deus por trás de tudo isso, eu preciso adorá-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter intimidade com Ele, porque a partir dessa intimidade com Ele, eu vou conseguir viver a minha vida como Ele deseja que eu viva. Então o princípio do 7º dia foi graciosamente criado por Deus para tratar do nosso coração, para nos convidar à consagração semanal, para nos convidar à reflexão de que nós somos dependentes de um Deus que sabiamente cria todas as coisas. Saindo do geral, nós temos o específico, que é a revelação de Gênesis capítulo 2. E a primeira revelação que a gente vê em Gênesis capítulo 2, Gênesis 1 nos mostra o geral, a criação de todas as coisas. Agora Gênesis 2 vai particularizar, vai funilar, vai especificar a criação somente do homem e da mulher, como os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. E o capítulo 2, verso 18, nos fala da necessidade da parceria. Todo o capítulo 1 é marcado por 7 vezes com a expressão, viu Deus que era bom, 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 viu Deus que era bom. E no versículo 31, quando cria homem e mulher, viu Deus que era muito bom. E o capítulo 2, verso 18, insere uma expressão de tensão. Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. O homem precisa de uma parceira. E aí, nos versículos 19 a 20 do capítulo 2, Deus ele permite que o homem perceba a falta daquela pessoa que lhe completa. Deus pedagogicamente conduz Adão para dar nome a todos os animais, e Adão começa a ver animais com seus pares, macho e fêmea. Adão começa a perceber que Deus cria os animais complementariamente. E pedagogicamente, Deus caminha Adão nessa estrada para que ele olhe para si e diga, peraí, não há ninguém que comungue da minha identidade, não há ninguém que goze da imagem e semelhança de Deus como eu sou. A cadela combina com o cão, a macaca com o macaco. Há compatibilidade, mas eu não tenho ninguém compatível a mim. Deus conduz Adão para perceber a falta dessa pessoa que lhe completaria. E no versículo 21 e 22 do capítulo 2, nós percebemos que a dádiva é concedida. Ali nós temos a primeira cirurgia plástica da história humana, a primeira aplicação de anestesia da história humana, a primeira clonagem da história humana. Deus faz cair um sono pesado em Adão, anestesia. Deus abre Adão, há uma cirurgia sendo feita ali, e de sua identidade como imagem e semelhança de Deus, de seu DNA, Deus forma uma parceira, também a sua imagem e semelhança. Deus fecha aquele buraco que faz cirurgia plástica e ali nasce a mulher criada por Deus, gozando da mesma identidade, que pode olhar para o homem de igual para igual e dizer, eu também usufruo do privilégio de ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho consciência de que eu existo como pessoa autônoma, eu posso amar, eu posso pensar, eu posso abraçar, eu posso tocar e sentir, eu posso ter emoções. E Deus, o texto diz no versículo 22, que Ele traz a mulher ao homem, é o presente especialmente criado por Deus para ser uma dádiva para o homem. E como é importante a gente resgatar a teologia dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, porque aqui o pecado não tinha entrado na história humana, só entra em Gênesis 3. Então, em Gênesis 1 e 2, nós temos o ideal de Deus para a vida humana.
Deus cria a mulher para ser fonte de prazer para o homem. Deus cria a mulher para ser a parceria para o homem. Deus cria a mulher para que através dela essa relação humana se torne completa, se torne bonita, seja feita com sentido. E aí depois que Deus traz a mulher ao homem, Ele estabelece o primeiro casamento registrado na história humana. O texto nos diz no capítulo 2, versículo 23 a 25, que as marcas do primeiro casamento são gozo. Quando Deus traz a mulher e apresenta para o homem diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Só que a nossa tradução ela é um pouco suave na expressão. Quando você examina o original, Adão está em êxtase, Adão está saltando, Adão está alegre. Ele vê aquela mulher linda criada por Deus num contexto de mundo sem pecado. E se você conseguisse absorver, aproveitar, perceber os detalhes do hebraico, a língua que foi usada para escrever o Antigo Testamento, o texto ali dá indícios claros de que Adão saltava de alegria. Meu Deus, que mulher é essa? Meu Deus, que corpo é esse? Meu Deus! É igual a mim, é complementar, meu Deus, eu tenho desejos eróticos por ela, meu Deus, eu tenho sentimentos por ela, meu Deus, eu tenho alguém que compreende o que eu falo e eu compreendo o que ela fala. Há raciocínio, há inteligência, a gente comunga de valores. Além de gozo, há também novidade de vida. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, haverá uma ruptura. O primeiro casamento está sendo instituído e Deus vem com seus padrões. Olha, você agora vai deixar a órbita da família na qual você cresceu até aqui e vai construir sua identidade, vai construir sua família, você vai criar a sua própria história agora. É por isso que é muito importante o resgate desses valores, para que a gente não permita que ninguém de fora macule a relação do nosso lar. O homem e mulher foram chamados para que, ao estarem juntos, formem agora uma unidade familiar. Papai, mamãe, titio, titia, sogro, sogra, quem quer que seja, por mais que os amemos, se tornam família estendida, se tornam família extra, a família nuclear, onde as dinâmicas do dia a dia acontecerão, onde as delícias serão experimentadas, se dá entre o marido, a mulher e os filhos que nascerão dessa realidade. Além de gozo, de novidade de vida, as marcas do primeiro casamento também trazem para nós intimidade como nunca antes foi experimentada. Adão e Eva se tornam uma só carne e é bonito demais. Mais uma vez eu quero tomar a liberdade de falar com vocês dos detalhes do texto original. O texto original ali são como duas folhas muito finas e bem coladas. Não tem como você separar mais, e se você tentar separar, vai ter pedaço rasgado para um lado, pedaço rasgado para o outro, pedaço rasgado para ali, e todo mundo machucado para tudo quanto é lado. É por isso que em Mateus capítulo 19, perguntaram para Jesus a respeito do divórcio, e ele diz: olha, você não leu desde o princípio? E Jesus traz as pessoas para essa base da vontade de Deus revelada em Gênesis 1 e 2. Jesus diz: Deus criou vocês homem e mulher. Foi Deus quem instituiu assim, e aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E aí Jesus vem com a sacada impressionante, ele diz: olha, Deus permitiu o divórcio somente por conta da dureza do coração de vocês, nunca esteve no propósito original, são uma só carne, ninguém sai bem dessa separação, ninguém fica bem quando o lar é um inferno, ninguém fica em paz quando há gente rude dentro do lar, há discussão, há gritaria, há indiferença, há maus tratos. Ninguém consegue trabalhar em paz naquele dia quando ao sair de casa acontece uma discussão. Ninguém consegue cultuar a Deus, seja lá na igreja que você frequenta, em paz, quando no caminho aconteceu uma discussão dentro do carro, especialmente na frente dos filhos. Ninguém. O propósito original de Deus é intimidade, uma só carne. Vocês agora gozam de privilégios, criados à imagem e semelhança de Deus, diferentes, mas iguais. O homem, no hebraico, ish, pontiagudo, a mulher no hebraico, ishá, côncavo, se complementam, se fundem, desejo de Deus. E a última marca do casamento revelada em Gênesis capítulo 2, verso 25, é que tudo está completo.
O texto termina no capítulo 2 dizendo que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. E como é bonito, como é linda essa expressão, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Ali a criação é bela, tudo é bom, criado de acordo com a vontade de um Deus sábio, que constrói todas as coisas com ordem, sabedoria e decência. Homem e mulher, debaixo desse projeto maravilhoso de Deus, não experimentam culpa. Eles podem viver um com o outro com a intimidade bonita. A nudez, estando nus e não se envergonhavam, representa tudo isso, a intimidade sem culpa. A amizade, a parceria sem mácula, sem rudeza, sem gritaria, sem ofensa, sem amargura, sem indiferença. Estar nu e não se envergonhar representa a paz na relação que esses dois seres humanos, homem e mulher criados agora, gozam um com o outro e ambos com seu Deus. Que bonito isso, gente! Propósito original de Deus, desejo original de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, esse é o projeto de Deus para o seu lar. O projeto de Deus não foi para que a nossa casa seja adubo para relações destrutivas, de ofensa, de gritaria, de amargura, de indiferença, de disputa de poder. Um lar é uma parceria, onde os dois precisam construir para ganhar. E aí, com base nessas revelações de Gênesis 1 e 2, eu quero trazer um convite à reflexão, e aqui eu já caminho para o final da nossa conversa. O primeiro convite à reflexão é que a relação entre o casal e a construção de uma família é um projeto maior que nossas vidas. E como é bonito isso! Saber que foi Deus quem idealizou a família. Saber que Deus tem um interesse legítimo pelo nosso lar. Então, se o teu coração está se perdendo, se a relação entre vocês está tão hostilizada que não consegue mais chegar num acordo, lembre-se disso. Quem idealizou a família foi Deus. E Deus não construiu sua família, não projetou seu lar para que seja pasto para o inferno. Deus projetou seu lar para gozar de todos os privilégios que a gente acabou de ver na reflexão de Gênesis 1 e 2. Lembre-se disso, meu lar é um ideal de Deus. Meu casamento foi criado por Deus. Se algo está errado, com certeza não está em Deus, está na maneira como a gente constrói essa relação, que poderia muito bem ser marcada por tanto prazer e alegria. A segunda reflexão que eu quero trazer para cada um de nós nessa noite é que a relação entre o casal e a construção de uma família é marcado por muitas demandas que precisam receber equilíbrio. Preste atenção muito nesse ponto. A relação entre o casal e a construção de uma família é marcada por muitas demandas que precisam de equilíbrio. Trabalho, filhos, esporte, lazer, amigos e a antiga família nuclear precisam ter seus devidos lugares. Como é importante cada um de nós saber de tudo isso. Há a hora de ir para o trabalho, mas precisa existir a hora de chegar do trabalho. Há a hora de você ligar um telefone para tomar ciência das várias demandas de pessoas com quem você se relaciona. E há a hora de você desligar esse telefone para estar com o outro. Há a hora de você jogar bola, jogar tênis, ir para a academia, cuidar de sua beleza. Há a hora de você fazer tudo isso, mas há a hora de você retornar. Há a hora de você estar com seus filhos, mas há a hora de você estar com seu parceiro e sua parceira. Há a hora de você amar, reverenciar, valorizar, honrar seu pai e sua mãe. Almoço de fim de semana, almoço de feriado, datas especiais. Mas precisa existir muitas horas aonde você se dedica ao outro, aonde você é só dela e ela sabe que você é só dela. Precisa existir muitas horas aonde ela sabe, aonde você sabe que ela é só sua. Vocês estão percebendo que na ordem da criação original, Deus está dizendo, homem e mulher, vocês é que são a base da família. Os filhos não podem ocupar um espaço que eu nunca dei a eles. Os filhos precisam ser bênção para a vida de vocês, mas eles são como flechas na mão do guerreiro. Eles vão crescer, vão voar, vão construir a identidade dele. Vocês, como homem e mulher, são a parte mais importante da família e vocês não podem se perder. E tem muito homem e mulher que se desconectou tanto porque o filho se tornou o centro de toda a relação.
E todo esforço, dedicação, energia, projetos, sonhos, finanças, tudo é para as crianças. Nada é para ela, nada é para ele. E isso foge o princípio de Deus. Há outras relações marcadas pelo desejo de construir, que trabalha-se tanto, 12, 14, 16 horas por dia, 70 horas por semana. Quando chega em casa não há mais paciência para olhar nos olhos, comungar, conversar, ter prazer. A gente vai se tornando ranzinza na medida em que a caminhada vai passando e vamos perdendo o equilíbrio nas relações. A terceira e penúltima reflexão, convite à reflexão. E como isso é importante, homem, como isso é importante, mulher. A mulher é uma dádiva para o homem e o homem o responsável pela mulher. A mulher é uma dádiva para o homem e o homem o responsável pela mulher. Lembre-se disso. Primeira vez que Deus diz, não é bom, é quando Ele olha para o homem está só. Preciso intervir e resolver esse problema. Eu preciso dar o maior de todos os presentes para esse cara. Eu preciso trazer gozo a esse coração dele, gozo pleno. E como que Deus resolve esse problema? Dá uma mulher para esse homem. Lembre-se disso. Tua mulher é um presente de Deus para a sua vida. E talvez seja a falta dessa percepção, o esquecimento dessa percepção, ou a própria negligência dessa percepção, é que tem feito com que você não se alegre mais com a sua mulher. Porque amor não é um sentimento, é uma decisão diária que se toma de servir a outra pessoa e de enxergá-la como dádiva de Deus em minha vida. E a partir do momento que a nossa visão de mundo muda, a partir do momento que a nossa percepção de quem a pessoa que está do nosso lado nós mudamos o nosso tratamento, nós mudamos o nosso comportamento, o nosso coração se torna doce, se torna grato. A mulher é um presente de Deus para a sua vida. É claro que depois do pecado, ela às vezes se tornou um presente de grego. Mas tem jeito. E lembre-se, você, homem, é o responsável por ela. O responsável pela criação é Adão. A mulher é parceira. Ela não se torna responsável pela criação, ela se torna ajudadora. E daqui a gente tem também a causa de tantos conflitos nas nossas relações, disputa de poder, disputa territorial, disputa de domínio dentro de casa. Vamos ver quem fala mais alto, vamos ver quem manda mais, vamos ver quem comanda mais esse negócio aqui, vamos ver quem define melhor, vamos ver quem dá as ordens aqui. E um antigo pastor já dizia que casamento é igual uma escada. Quando a mulher sobe um degrau, o marido sobe outro. Quando ela sobe mais um degrau, o marido sobe outro degrau. Porque ele precisa defender seu posto. E veja que a base, muitas vezes, de nossas crises e problemas dentro de uma casa, dentro de uma família, é derivado justamente da gente não conseguir respeitar os limites das funções claramente dadas por Deus. Vocês entenderam esse ponto aqui? É muito importante. Mulher, e como isso tira das suas costas e de seus ombros um fardo infernal? Eu não tenho a responsabilidade pelo meu lar. Eu não tenho a responsabilidade de prover comida, sustento para minha mesa. Eu não tenho responsabilidade de trabalhar 12 horas, de cuidar de filho, de fazer isso, Eu não tenho essa responsabilidade. Eu não tenho a responsabilidade de falar mais alto aqui e tomar todas as decisões em minha casa. Deus deu isso para o meu marido. Como é leve para mim. Como é mais fácil para mim apenas apoiar. E por fim, última reflexão que a gente tira desses 2 capítulos de Gênesis, é que um casamento que amadurece, uma relação que amadurece, pode ser um namoro, pode ser um noivado, qualquer relação entre homem e mulher que amadurece, possui os seguintes elementos. Em primeiro lugar, fidelidade. Deus cria um homem e uma mulher. Não cria 2 mulheres para um homem, não cria 2 homens para uma mulher. Nós temos aqui o princípio da monogamia. E não há nada mais devastador para qualquer tipo de relação que uma aventura malfadada. Que você começar a olhar sedutoramente para aquela pessoa, e aí a pessoa começa a trocar os olhares contigo, e aquele negócio faz um bem enorme para o teu coração, e você começa a brincar com aquele negócio, a fantasiar, e as coisas não andam bem em casa, vocês não estão mais ajustados,
e aí você começa a se perder, você tem alguns amigos levianos que te dão conselhos também fúteis, e você está distante, seu coração se alienou, e quando vê, você cai. O primeiro elemento que a gente percebe de um casamento que amadurece é a fidelidade. Você pode confiar em mim, não porque eu sou confiável, mas porque Deus é o Senhor da nossa aliança, e eu o amo, eu o temo, e eu procuro crescer na intimidade com Ele. Ao crescer, eu me torno alguém maduro. Você pode confiar em mim. O livro de Cantares é muito bonito. Há um determinado momento que a mulher olha para o marido dela e ao escrever ela diz: os meus seios são como duas torres. Eu reservei o prazer da intimidade sexual a você. Eu reservei meu corpo a você. Eu serei tu e somente tua. É preciso tomar essa decisão. Muito homem mulherengo no trabalho, muito homem mulherengo na relação com as novas tecnologias. Tomar uma decisão de fazer uma aliança com seus olhos e com seu coração antes de mais nada. Segundo elemento que a gente percebe numa relação que amadurece é a exclusividade. Deus cria uma mulher para um homem e os une. E Deus dá o princípio: saia da casa do pai e da mãe. Corte esse cordão umbilical, essa dependência patológica de alguém que tem um coração que ainda não cresceu como pessoa. E dê exclusividade à sua mulher, dê exclusividade ao seu homem. E aqui, namorados, eu preciso dizer que eu estou falando para os casados. Porque você ainda não pode ter exclusividade, que vocês estão começando a construir uma história que pode dar certo ou não. E talvez aí seja o momento, talvez, de você avaliar. Se você tem um parceiro doentemente ciumento, é importante você avaliar, ponderar muito bem. Um outro elemento que a gente percebe num casamento que amadurece é permanência. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus une homem e mulher a uma só carne. É impressionante, gente. Eu aconselho casais com frequência. Só esse ano eu tenho aí uns 12 a 14 casamentos agendados, no mínimo, acompanhamentos. E em minha sala, o tempo todo, quase todos os dias, casais que eu preciso aconselhar, com famílias que estão com problema. E sempre a primeira frase, quando se assenta diante de mim, é: a gente quer separar. Como essa frase se tornou simples, como ela está facilmente assimilada pelo nosso coração. Quero separar. Veio uma crisezinha aqui, veio um problema. Não vamos largar. Não, vamos cortar o vínculo. Como está banal, perdeu a sacralidade. A percepção da sacralidade da família. E o princípio de Gênesis 2 é uma só carne. É luta, estamos juntos. A doença veio, estamos juntos. Veio o desemprego, a severa crise financeira, que é um fator muito forte, que desestabiliza qualquer lar. Estamos juntos. E o último elemento para um casamento ou uma relação que amadurece é cumplicidade. Cumplicidade, gente, é você se permitir dar de você para o outro e receber do outro, crescer a intimidade. Parar de ser tão ranzinza, parar de brigar por tudo e aproveitar o outro. Hoje de manhã nós fizemos um ofício fúnebre uma membro da nossa igreja. E quando eu entro no cemitério, sempre eu tomo um choque. Porque você começa a ver histórias, você vê famílias, você vê pessoas 80 anos, 60 anos enterrada, 40 anos, 20 anos, enterrada ontem, enterrada hoje. Você fala: poxa vida. Eu entrei ali hoje, tomei um choque, falei: opa, como é que eu estou lidando com a minha vida? Como é que estão as minhas relações? Como é que eu estou tratando minha mulher? Como é que eu estou lidando com os meus filhos? Como é que eu estou na minha intimidade dentro das quatro paredes com aqueles que são meus? Deus criou tua família para vocês rirem, para rolar no tapete, para brincar, para contar piada, para dar gargalhada, para namorar, para beijar e beijar muito.
Deus criou vocês para estancar a ranzinice, a amargura, a cólera, porque isso só traz toxicidade para as nossas relações, só envenena o nosso lar. O último elemento, gente, para um casal que amadurece é cumplicidade. Você reconhecer, olha, eu tenho uma parceira e eu tenho um parceiro, que não são as pessoas que eu idealizei, são filhos de Adão pecadores, mas eu vou tomar a decisão de me entregar, eu vou tomar a decisão de receber, eu vou tomar a decisão de simplificar, eu vou tomar a decisão de não amplificar toda a questão, porque eu quero viver, eu quero aproveitar, porque Deus criou nossa família, nossa relação para ser dádiva. Não é bom, não é bom, não é bom que fique sozinho. Vou dar a alguém. Esse é o ideal de Deus.